Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Português Diariamente. Eu sou a Juliana e este é o primeiro vídeo da série Repertório. Bom, pessoal, eu decidi criar essa série para ajudar as pessoas que precisam fazer provas nas quais o texto dissertativo e argumentativo é cobrado. E não só no Enem, como em provas de vestibulares, concursos e também para seleção de vagas de emprego. Essa modalidade de texto costuma ser pedida e as pessoas têm de citar algum repertório, conhecimentos que elas adquiriram em outras fontes. E muitas pessoas têm, então, dificuldade para lidar com essa tarefa. Então, o meu intuito com essa série de vídeos é ajudar vocês que precisam fazer esse tipo de prova com algumas ideias. Então, por algumas semanas, eu vou propor temas e colocar ideias que serviriam para serem desenvolvidas em redações com esses temas. E eu começo o meu raciocínio aqui falando sobre a Revolução Industrial, que consistiu no desenvolvimento das fábricas e das máquinas e fez com que a produção acelerasse, que as oficinas perdessem espaço e que os trabalhadores dessas oficinas tivessem de se adequar a um novo processo de produção, no qual eles se dedicavam a apenas uma tarefa e gastavam bem menos tempo para produzir alguma coisa. E isso gerou excedente, muitos produtos, e as fábricas começaram a induzir as pessoas a consumir cada vez mais, não por necessidade, mas por vontade. Então, aquele desejo de ter o mais novo, de ter o mais moderno. E claro que isso gerou efeitos para a natureza, não só pelo aumento de lixo, mas também pelo excesso de produtos que passaram a ser consumidos, de recursos, né? Seja água, seja insumos, tudo que vem da natureza para gerar todos os itens que a gente consome, e todo esse desgaste passou a ser motivo de preocupação para as pessoas. E então surgiu esse conceito de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável, né, que pela Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU seria basicamente nossa capacidade de aproveitar os recursos e de atender a nossa geração, mas sem que isso prejudique as condições do meio ambiente para atender a futuras gerações. E isso envolveu as pessoas cada vez mais. E eu aproveito para citar aqui, pessoal, a obra de Ailton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Então, esse autor defende na obra que é muito comum as pessoas se enxergarem como completamente independentes da natureza, quando na verdade deveríamos pensar que é um organismo só, que afinal de contas, se a natureza não se mantém, se ela não está em boas condições, a nossa vida é bastante afetada por isso. Esse autor é de origem indígena, então talvez isso explique aí a sensibilidade que ele mostra nessa obra em relação ao ambiente natural e mostra que as pessoas que não são pertencentes, né, à cultura dele têm dificuldade de enxergar essa lógica, né, de proteção ambiental, da necessidade da natureza estar em boas condições. Percebemos que aos poucos os valores sociais começaram a mudar, as pessoas começaram a se preocupar, os órgãos públicos começaram a se preocupar, instituições, empresas, e hoje a gente percebe um movimento muito maior em torno da questão da necessidade de pensar em desenvolvimento sustentável. E uma manifestação disso são as empresas. Elas divulgam aos seus clientes que se preocupam com o meio ambiente, porque isso gera conexão principalmente com aqueles que se preocupam. Então, dois exemplos de empresas preocupadas, engajadas com essa questão, e são a Natura e a Starbucks. São muito grandes e famosas e ambas têm políticas de preservação. Então, elas procuram se associar a colaboradores que têm essa mesma linha. E a gente observa algumas iniciativas do tipo, a Natura lançou o programa Carbono Neutro, que visava reduzir a emissão de gases que provocam o efeito estufa ao longo da cadeia produtiva, né? A Starbucks lançou a campanha de redução de canudos de plástico, então ela trocou os canudos de plástico da loja pelos canudos de papel, passou a adotar algumas
algumas modificações pequenas, mesmo dentro das lojas, do tipo instalação de jatos de água para lavar os liquidificadores, para evitar que muita água fosse gasta, né, na lavagem desses materiais. Enfim, pequenas alternativas, pequenas soluções para viabilizar a manutenção das condições da natureza. Os consumidores observam essas iniciativas, eles aderem a isso, observam e veem valor. E a questão é mesmo um movimento social. E onde entram os trabalhadores e como fica o mercado de trabalho? A gente repara que há espaço para aqueles que querem buscar alternativas, que querem soluções, que pensam nessas adequações, e perdem espaços conservadores, aqueles que não desenvolveram a mentalidade em relação a esse assunto. E é sempre um movimento constante, porque a sociedade muda os valores e o mercado de trabalho precisa acompanhar isso, os profissionais precisam observar essas questões, porque não adianta a sociedade mudar e a pessoa, né, querer se manter estática. E a questão é que não temos cultura ainda, em termos de educação, em desenvolvimento em escola, que atenda todo mundo, que faça as pessoas desenvolverem esse tipo de mentalidade. E eu não digo só pela questão da sustentabilidade, mas de modo geral nós temos uma educação que ainda é muito rígida, que não desenvolve mentalidade das pessoas. Existe um pequeno atraso, até que há adaptação em relação a uma novidade. As pessoas demoram a atinar para isso e há aquela parcela da população que sofre até dar conta de se adequar. Então a gente observa que esse mesmo movimento de dificuldade para se adequar aconteceu em relação à tecnologia. Quando a tecnologia surgiu, houve quem se estressasse, se preocupasse muito com essa questão dos cargos. É claro que existe aqueles que não têm escolaridade e que por não dominar esses mecanismos acabam padecendo um pouco mais. Mas mesmo pessoas escolarizadas se viram ali por um instante muito perdidas, e agora o que fazer? E muito disso vem da dificuldade das pessoas para se adequar, para abrir a mente, para ver soluções e novas possibilidades. E como vivemos de mudanças, né, com certeza vamos passar ainda por muitas revoluções, muitas novidades, e é preciso preparar, né, os alunos, preparar as pessoas para receber novidades, para aprender a lidar com elas. Reparem como os cursos relacionados ao meio ambiente cresceram e novos passaram a existir. E tudo aquilo que gira em torno, né, do desenvolvimento de tecnologias que possam contribuir para a preservação do meio ambiente estão em alta. E pessoal, então apostar na educação voltada para essa área. As pessoas precisam desenvolver a mentalidade para inovação e aceitação de novas possibilidades, e esse ainda é um ponto fraco em nosso sistema educacional. Sem falar, é claro, nas pessoas que não têm nenhum acesso à escola. Bom, pessoal, eu espero ter deixado aqui boas sementes que ajudem vocês. E, por favor, deem sugestões, se inscrevam no canal, curtam este vídeo, compartilhem e obrigada por estarem aqui. Vejo vocês no próximo. Tchau, tchau!